Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Como descobrir o meu dom principal? Bem, Deus nos dá vários dons, é verdade, mas a gente tem que descobrir qual é o principal, porque é nesse dom que Deus vai nos usar mais. Hoje eu vou dar 3 dicas para você descobrir onde Deus quer te usar mais no seu ministério. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, existem vários dons de Deus para nós. Eu não estou falando só daqueles 9 dons do Espírito Santo. Existem outros dons, também chamados de talentos. Vamos ver em Mateus 25, 14, 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outros 1, cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. Bem, esse homem aqui é Deus, ou Cristo, que partiu, né? Que morreu, claro, ressuscitou, mas ele partiu da terra e deixou talentos para cada um. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Realmente, tem pessoas que têm mais dons que os outros. Tem pessoa que toca todos os instrumentos, tem pessoa que dirige culto, canta, faz visita, intercede, mas tem outros que têm poucos dons. É segundo a capacidade, segundo a fidelidade da pessoa, né? Porque às vezes Deus dá poucos dons para mim, mas se eu for fiel nos poucos dons, Deus me dá mais. Então vamos ver exemplos de alguns dons. Dons de intercessão, dom de composição musical, dom de louvar, dom de socorrer os que sofrem, dom de visitar as pessoas. São muitos dons que não são aqueles 9 dons do Espírito Santo. Tem os dons de Deus também, é esse que eu estou falando. Vamos lá, 3 dicas de como descobrir seu verdadeiro talento. Primeira dica, é o que você faria todo dia com alegria. Tem algo na obra de Deus que pastor não precisa falar com você, ninguém precisa falar nada, e ninguém precisa pagar nada para você, não. Você faz com alegria. Quando você está escalado, por exemplo, para dar aula para as crianças, você fica animado. Mas quando você está escalado na portaria, você não fica. Quando você está escalado para cantar, ou para fazer visita, ou para evangelizar, como você reage? Se pudesse escolher só uma coisa na obra de Deus, o que você escolheria? Interceder? Dirigir culto, fazer visita, esse é o seu dom principal. E você deve investir mais nele do que nos outros dons. É assim que a gente sabe como descobrir o chamado de Deus. É na área em que a gente sente mais alegria. Vamos ver 2 Reis 5:8, o profeta Eliseu, que tinha o dom específico da cura. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Tá vendo a alegria, a segurança que ele demonstra? Pode vir até mim. Ele vai saber que há profeta em Israel aqui e esse Naamã vai ser curado hoje mesmo. Que segurança que ele tinha. Quando você tem o dom principal, você tem uma segurança muito grande nele. Você fala com convicção e você sente uma alegria muito grande em desenvolver esse ministério. Segunda dica para você descobrir o seu dom principal: pela revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela o nosso chamado. Revela os dons que a gente tem. A gente tem que ficar ligado. Uma vez eu encontrei um rapaz na rua, ele olhou para mim e falou assim: olha, eu não te conheço não, mas eu vejo você com violão nas costas. Olha. Aí Deus mostrou que eu tinha que tocar violão, e realmente eu toco violão. Então quer dizer, Deus ele revela, ou usando as pessoas, ou falando em sonhos conosco, mas quando Deus quer uma coisa, ele vai deixar claro pra gente. Vamos em Jeremias 1:5, que Deus revela o dom e o chamado do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tá vendo? Deus disse para Jeremias: você é um profeta. O teu dom é de profetizar. Não queira fazer outra coisa. O seu dom é esse. A gente não pode sair do ministério que Deus pôs a gente. No começo do meu ministério, quando eu fui salvo, eu achei que eu era missionário. Que eu ia percorrer o mundo inteiro. Eu ia para a África, para a Ásia. Eu ia para a América, Oceania, para o mundo inteiro pregar o evangelho. Depois eu pensei: ah não, será que eu sou pastor? Aí eu fundei a igreja e tal, aí eu achei que eu era pastor. Aí pouco tempo atrás eu descobri que agora eu sou um professor, eu não sou nenhum desses. Esses eu também sou, mas o meu dom principal é o dom de ensinar. Por quê? Porque eu tenho mais prazer ensinando do que pregando, ensinando do que dirigindo igreja, ensinando do que evangelizando. Eu tenho mais prazer em ensinar do que cantar. Então quer dizer, é onde você tem mais prazer, mais alegria,
tá? E que o Espírito Santo te mostra, revela para você. O Espírito Santo revelava toda hora. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ensinar, vai ensinar. E aí eu fiquei sabendo que eu sou professor como dom principal. Então descubra seu dom também, buscando revelações da parte de Deus. Terceira dica, é a área em que você tem mais habilidade. Você começa a fazer visita. Você tem habilidade na visita? Ah, eu tenho, pastor. Eu chego lá e consigo conversar, eu consigo orar, todo mundo sai bem da visita. Então o seu dom realmente é de visita. Agora tem gente que fala assim, meu dom principal é de cantar, mas eu não sei cantar. Então não é. Se o seu dom principal fosse cantar, você saberia cantar. Deus, ele equipa, quando ele chama, ele capacita. Ele coloca o dom sobre a pessoa e também a capacidade. Vamos em Atos 8, versículos 6 e 7 para a gente entender o dom de Filipe. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Como é que Filipe sabia que tinha que fazer isso? Via uma habilidade sobre ele. Quando ele orava, quando ele pregava e depois ele orava, os paralíticos levantavam, os coxos andavam, os demônios caíam fora e ele tinha facilidade para fazer aquilo. É igual, por exemplo, como é que eu fiquei sabendo que eu tenho chamado de libertação? Eu não tenho medo de demônio, Por quê? Porque eu tenho vontade de expulsar os demônios tudo, e quando eu oro os demônios saem, quando eu oro as doenças desaparecem. Aí que eu fiquei sabendo que eu tenho chamado de cura e de libertação. É aquilo que você tem habilidade, vem uma segurança dentro de você, entende? Deus te dá vários dons espirituais, mas sempre tem um que vai prevalecer, um que você deve cultivar com mais amor. Por exemplo, eu tenho mais que orar ou tenho mais que ler a Bíblia? Não, se eu sou um professor, eu tenho mais que ler a Bíblia. Então, o que você vai fazer no seu ministério depende do seu chamado principal. Agora você vai saber qual é o seu talento principal. E sabendo, só pegar e treinar para poder ficar melhor a cada dia, servir a Deus, agradar o Senhor e ganhar as almas. Você tem um chamado de Deus específico, você tem vários chamados, igual aqui o rapaz do talento que a gente leu no começo. Tinha 5 talentos, mas tem certeza que um era o principal. Nós temos que descobrir qual é ele. Se você não souber qual o seu dom, você vai ficar confuso na obra de Deus. Você vai chegar lá, eu não sei o que eu faço, se eu canto, se eu dirijo cultos, se eu fico na portaria, se eu dou aula para as crianças, você fica confuso. Você tem que descobrir o seu dom. Senão você vai fazer funções que não são suas. Quantos pastores, por exemplo, estão sendo missionários? Não, foi chamado para pastor, não é para ser missionário. Quantos cantores estão dando aula na escola dominical? É para cantar, filho, não é para dar aula. É por isso que as pessoas desanimam, se entristecem, desviam da igreja, porque não estão os seus dons principais. E como receber os dons de Deus? Tem gente que tem 1 dom, 2 dons só e gostaria de receber mais. Orando, jejuando, fugindo do pecado, fazendo a obra de Deus e sendo fiel nesse dom que Deus já te deu, seja ele qual for. Seja um dom da portaria, seja o dom de ficar na mesa de oração, no bicicletário, dirigir o grupo das irmãs. Seja fiel nisso aí e Deus vai te dando mais com o tempo, tá bom? Se esse vídeo, Qual o Meu Chamado na Obra de Deus, te ajudou, você, por favor, se inscreva em nosso canal e assista os demais vídeos que estão aqui do meu lado, aqui, se você estiver no YouTube, tá? E deixa o seu like, que é muito importante para nós aqui no canal. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.